Nesse momento, as 3 entidades da Cidade dos Nobres se aproximaram e disseram em tom de comando: Fabrícia é nossa. Um deles tomou a dianteira, em meio àquelas discussões, blefando com a Beba e com o comerciante holandês que tinha autorização do mais alto comando do mundo astral para levá-la. Houve luta de força mental entre eles e finalmente o comerciante abriu mão de Fabrícia. Esta, por sua vez, já se encontrava muito debilitada, face ao natural desgaste do desencarne, ao seu estado físico e emocional desde o momento da partida do corpo, e ainda ao processo de intensa luta mental vivida naqueles instantes, com tantas entidades cobradoras. Todos se encontravam em pleno Vale dos Espíritas. José Luiz, um dos membros da falange da Cidade dos Nobres, se aproximou dela e disse: Fique tranquila, você está protegida. Irá conosco e não lhe faremos mal. Iremos para uma cidade astral de resgate de recém-chegados. Lá você será tratada e bem recebida. E assim, chegando à Cidade dos Nobres, Fabrícia foi atendida e posta em um quarto para recuperação. Por muito pouco fora salva das garras selvagens de seus malignos cobradores. Após sua recuperação, seria preparada como uma das líderes nos trabalhos daquela colônia astral. As lideranças da Cidade dos Nobres sabiam da grande inteligência, aliada ao poder de energia de raiva e orgulho exacerbados de Fabrícia. E que, portanto, estavam trazendo para suas hordas uma pessoa ardilosa, que seria bastante útil aos seus intentes. Dito e feito. Após recuperar-se, em gratidão ao resgate recebido, Fabrícia viria tornar-se uma expert em identificar recém-desencarnados com potencial para serem levados e se integrarem à Cidade dos Nobres, estruturando um organizado trabalho de lavagem cerebral e doutrinação. Trabalharia, também, nas campanhas políticas para manter os atuais líderes no poder local. Mas em breve, graças ao seu orgulho próprio, ela começará a perceber que está sendo manipulada e que existem entidades muito poderosas das trevas manipulando sorrateiramente as lideranças locais, com o intuito de domínio maior nas zonas umbralinas. Provavelmente, se sentirá ultrajada e entrará em rotas extremamente perigosas. Espera-se que, ao defrontar-se com o medo e o elevado grau de frustração, depressão e dores, ela possa se redimir. Está sendo preparado um reencontro com espíritos de seus antepassados que a amam muito e que tentarão resgatá-la dali, após a abertura de alguns canais de humildade no seu coração. Esses irmãos de falanges cristãs estão organizando uma projeção de imagens em múltiplas dimensões, com som, e expressão de odores, pensamentos ocultos e sensações emocionais, reproduzindo cenas de várias encarnações de Fabrícia, com o intuito de mostrar-lhe a quantidade de idas e vindas na carne e o quanto ela repete as mesmas lições apoiadas no orgulho, vaidade e egocentrismo, expressos de variadas formas. Serão exibidos encarnações passadas como freira, frade, monge budista, ajudante de uma alma elevada espiritualmente, que fora sua mãe, em longínqua encarnação. Será mostrada uma vida em que foi estudiosa de química e manipuladora de elementos da natureza, além daquelas em que viveu como pessoa ligada ao mundo puramente materialista. Todas essas encarnações sempre alicerçadas pelo orgulho, usando sua inteligência para interesses egoísticos. Espera-se que, após essa catarse mental emocional, Fabrícia seja tocada em sua intimidade e tome consciência, optando por um novo caminho espiritual. Capítulo 11. Conclusões finais. Por que devemos buscar o autoconhecimento e a reforma íntima? A mônada, a Atma, ou centelha divina que dá origem ao espírito, é criada pura, adormecida, necessitando expandir-se em consciência. As incursões dessa centelha aos reinos mineral, vegetal, animal e hominal, respectivamente, fazem-se necessárias para que ela ganhe experiências e expansão de consciência. Quando adentra o reino animal, a alma começa suas primeiras experiências de dinamismo e movimento de um lugar para outro, por impulso instintivo,
realizando atos que podem causar morte ou ferimento de outros animais, ainda impulsivos, visando a sua sobrevivência ou delimitação de território, mas já com os primeiros traços de inteligência se manifestando, além do seu plano emocional mais acentuado e sujeito ao aprendizado incipiente que advém das ações e suas consequências. Entretanto, é no reino aminal que de fato sua escalada tem início, cada vez mais consciente da expansão do raciocínio, da ampliação da percepção sobre si, sobre outros seres e coisas, e por conseguinte com a lei do karma estabelecendo-se inapelavelmente sobre suas ações, esteja o ser humano encarnado ou desencarnado. Normalmente, nas primeiras encarnações no reino humano, o espírito adentra o mundo físico em ambientes próximos da natureza e junto a pessoas que possuem bons princípios, de modo a dar uma boa alavancada para o caminho do bem. Todavia, quanto mais avança, quanto mais encarna e quanto mais aprende, torna-se primordial deixá-lo exercer sua caminhada com seus próprios pés. A providência divina sempre criará oportunidades para que o espírito conheça, desde o início encarnatório como humano, o que é certo e errado, bem como os princípios básicos da vida e da lei cósmica. Saberá, por exemplo, que matar e roubar não será um ato lícito. Com o passar das idas e vindas encarnatórias, acabará por fazer boas e más ações, ajudando ou prejudicando a si e aos outros. Esses erros e acertos fazem parte do aprendizado e da conquista da maturidade do ser. Por sua natureza primária, ainda que pura, nas primeiras encarnações tenderá a se movimentar impulsionado pelos instintos, como fazia nos tempos em que encarnava como animal, pois no DNA perispiritual, que se projetará no duplo etérico e por conseguinte no corpo físico, estarão impressas informações típicas da natureza animal, onde passarão a se instalar, também, dados impregnados na alma que contenham reflexos condicionados de característica mental e emocional, decorrentes da quantidade de atos praticados nas várias encarnações. Assim, confundirá o impulso de matar para comer ou de se defender para sobreviver, como fazia nos tempos em que encarnava como um felino selvagem, por exemplo, com o impulso de matar ou ferir quando sentir seu ego ou orgulho agredidos. Como reflexo dos tempos em que era animal selvagem, poderá sentir, também, intenso ciúme ou impulso de posse, já como sintoma de egoísmo, fato que ocorria outrora, nos tempos animalescos, quando sentia seus filhotes como se fossem partes suas, e eram de certo modo, pois tinham vindo de suas células reprodutoras, ou se apulsava de suas presas para alimentar a família, a fim de perpetuar a espécie. E então a lei do karma estará cada vez mais atuante como reflexo de atos passados, e os instintos e os sentimentos mais primários estarão incisivamente presentes nessa alma nova no reino humano. Com o passar do tempo, a consolidação da individuação passará certamente pelo recrudescimento do egoísmo e do orgulho, que tiveram seus primeiros sinais ainda no reino animal e se ampliarão nas primeiras encarnações humanas, podendo se estender por longos milênios nas idas e vindas desse espírito ao mundo físico, aprisionando-o nos charcos da ganância, maledicência, preguiça, avareza, luxúria, apego doentio, inveja, e ciúme, traição, vingança e violência, com suas diversas formas de manifestação. Com o passar dos milênios, será preciso mergulhar em ambientes pantanosos da vida, para lá deixar as toxinas mentais e emocionais e densos miasmas causados por atos negativos, a fim de tornar-se cada vez mais leve para ascender a planos mais sutis de encontrar o verdadeiro amor incondicional e uma consciência em estágio mais avançado. Quando desencarnar, certamente irá para o umbral ou mesmo para as zonas infernais, purgando sua psique repleta de toxinas energéticas. Entretanto, não raras vezes, o espírito terá dificuldades de se desvencilhar de impulsos condicionados de ordem animalesca, em suas diversas formas de expressão, desde os relacionados com a alimentação impulsiva e atos sexuais instintivos, até a defesa de território, de seus bens e dos seus familiares, igualmente de modo impulsivo e às vezes violento, como manifestações diversas do orgulho, da vaidade, do egoísmo e de vícios ou condicionamentos negativos.
Existe na escalada evolutiva o que se costuma chamar de encarnações-chave, que são aquelas em que o espírito terá de despertar para um novo caminho ou patamar evolutivo, e então iniciará uma nova jornada no caminho espiralar da subida espiritual, com reencarnações repassando a lição em estágios crescentemente mais avançados, todavia revisitando, em suas diversas formas de manifestação, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e os apegos a impulsos animalescos. Evidentemente, à medida que o ser evolui, essas revisitações vão se tornando cada vez mais sutis. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. As encarnações-chave normalmente ocorrem quando há tomada de consciência de algo e de algum contexto que abrirá sua mente para novas perspectivas de vida, olhando o mundo, as coisas e as pessoas de forma cada vez mais diferente, ou simplesmente percebendo que já errou muito e que precisará dominar e educar de forma mais incisiva seus impulsos inferiores e dar uma alavancada em sua trajetória de tantos equívocos, vícios e karmas. Ou seja, é como se o espírito estivesse ficando cansado de tanto errar. Faz parte do aprendizado errar, contudo, a contabilidade cósmica impõe limites temporais ao ser, a fim de que avance para novos degraus evolutivos, sob risco de tornar-se um retardatário e chegar a estados patológicos complexos e aprisionantes, sendo cada vez mais difícil livrar-se dessas mazelas. Entretanto, vale ressaltar que ele estará cada vez mais sujeito às pressões naturais do karma, e um dia certamente esses estados patológicos e de dor o levará a mudar, evitando que fique estacionado e impulsionando-o a buscar o crescimento espiritual. As civilizações planetárias neste imenso cosmo que avançaram muito no campo mental e intelectual, mas que estão atrasadas no caminho da evolução espiritual. Essas civilizações desenvolveram estudos e técnicas na área de engenharia genética, e através dela têm tentado contornar as respostas da lei de causa e efeito sobre os corpos físicos encarnados, até com intervenções no duplo etérico, sem contudo conseguirem alterar as gravações impregnadas no perispírito. A lei cósmica é implacável, possui mecanismos naturais a que não se pode fugir ou evitar, e sempre buscará novos caminhos que façam chegar ao duplo etérico e ao corpo físico dados que contenham a realidade essencial do ser, para fazer efetivar-se a justiça divina que dá equilíbrio e sustentação ao universo. A ciência médica e biomédica terrena ultimamente vem gerando biotecnologias a partir dos estudos da genômica e da proteômica, e estão levando a humanidade a trilhas semelhantes às dessas civilizações tecnologicamente avançadas. Aliás, muitos dos cientistas terrenos que atuam no campo da engenharia genética são oriundos dessas civilizações extraterrenas. Pessoas muito inteligentes, mas, regra geral, frágeis no campo da espiritualidade ou da sensibilidade humana, apesar de, em alguns casos, terem certos padrões éticos bem estruturados, em se tratando da lei dos homens, porque são relativamente disciplinadas. A transição por que passa a Terra coloca a sua civilização num novo patamar, prestes a grandes mudanças espirituais. Tais mudanças serão providenciais para que a humanidade não siga por caminhos tortuosos, adotando práticas científicas encegueiradas pelo materialismo. É evidente que novos e extraordinários avanços da ciência do porvir, e que de certo modo já mostram seus sinais, serão importantes na nova fase de evolução planetária, quando as entidades maldosas já estiverem em outro planeta e a Terra estiver saneada e apta a utilizar esses conhecimentos para fins sensatamente nobres. Observem um alerta. As informações expostas nos próximos parágrafos contêm dados gerais, e não podem ser levadas ao pé da letra, mas sim como referência geral, já que no universo existem muitas exceções e medidas adaptadoras, a cargo de seres superiores e angelicais que administram os orbes e a ação da lei do karma sobre cada ser existente no cosmo. Assim, essa classificação entre estágios primário, intermediário e superior de evolução humana no planeta Terra, e também em outros planetas tidos como mundos expiatórios, denotam uma segmentação geral, pois há subníveis diversos nessa escala. A Terra tem aproximadamente um terço de sua população, entre encarnados e desencarnados,
vivendo a fase evolutiva primária, sendo algumas almas oriundas de outros orbes e muitas delas autóctones ou originárias da própria Terra, ou seja, alcançaram a fase nominal neste planeta. São seres imersos mentalmente no mundo das formas, aprisionados ao mundo físico e ao próprio orgulho e egoísmo. Nesse patamar, existem também almas que intelectualmente não são mais primárias, porque já viveram muito, mas se encontram igualmente aprisionadas ao forte orgulho, vaidade e egoísmo que cultivam e, quase sempre, há vícios primários, e usam sua inteligência em favor desses vícios. Vivem, por opção própria e com firmeza de propósito, esse mundo das imperfeições, em estados psicopatológicos acentuados, pois em termos de tempo são espíritos muito antigos, mentes diabólicas, líderes inteligentes e dominadores das zonas inferiores do astral, ou espíritos velhos, que, igual aos outros, resistem ao fluxo transformador e evolutivo do universo e transitam entre as zonas infernais e umbralinas, podem assumir papéis de liderança no umbral e têm momentos de dúvidas ou oscilam entre posturas maldosas e boas ações eventuais. Uma encarnação-chave ou um momento-chave de evolução de espíritos que vivem nesse nível primário significa aquele exato instante em que o ser cansa de sofrer ou viver exclusivamente escravizado por seus vícios e maldades, ou de estar impulsivamente imerso no mundo dos instintos e do apego incondicional ao orgulho e egoísmo, e então abre uma pequena brecha de humildade em seu coração e deixa penetrar na mente algumas gotas de luzes esclarecedoras, abrindo-se para uma nova caminhada em direção ao bem. Para o espírito que saiu das fases primárias e adentrou a fase intermediária e, portanto, está espiritualmente em estágio mais avançado na evolução, encontrar-se em encarnação-chave significará sentir, em vários momentos de sua vida, aquele insight de que um novo patamar de consciência lhe surge à visão, exigindo-lhe novas posturas de pensamento e ação, demandando-lhe mais esforço íntimo ao tratar os sentimentos, necessitando tornar-se mais sensível e amorável. Esses espíritos viverão ainda por certo tempo, e perpassando várias vidas físicas, conflitos inerentes a quem está no meio do caminho evolutivo, entre as fases primárias e as superiores do reino humano. Terão dúvidas e inseguranças, e praticarão o bem e o mal, fora e dentro de si. Tenderão a alimentar sentimentos de culpa, medos, frustrações, depressões psicológicas e estados de revolta interior, por não se acharem em condições de vencer suas mazelas, em muitas circunstâncias da vida encarnada ou desencarnada. O orgulho, a vaidade e o egoísmo ainda estarão presentes, e fortes, mas já sujeitos a ser trabalhados e transformados paulatinamente em humildade, simplicidade e ação benfeitora incondicional. Muitas dessas almas podem ter visitado estados conscienciais mais ampliados e, quando desencarnadas, podem ter ido a colônias espirituais do bem, mas podem igualmente sofrer quedas e voltar para locais nas sombras do umbral ou zonas inferiores, evidentemente condizentes com a sombra do seu mundo íntimo. Normalmente fogem de si mesmas e descobrem que podem ganhar mérito espiritual praticando o bem. Contudo, ainda estão presas a uma visão de troca com o mundo espiritual. Quase sempre se perdem ou se apegam ao umbral quando desencarnam, ou pelo menos fazem um estágio por lá, antes de serem levadas para planos mais equilibrados. Como a evolução não dá saltos, o ser terá momentos de maldade e de bondade dentro de si, e em seus atos. À medida que evolui, que amadurece e se torna mais firme no propósito de optar por viver o bem dentro de si no ambiente em que atua, ganhará força interior para prosseguir a caminhada em novo padrão evolutivo, mas sujeita a quedas de percurso, e nem por isso fora do caminho de educação e transformação íntima. Será preciso que deixe surgir mais efetivamente a humildade dentro de si, bem como a necessidade de orientar sua vontade para o caminho do bem com mais determinação, iniciando o trabalho do autoconhecimento e autotransformação, como parte de um processo crucial, esteja encarnado ou desencarnado. Se estiver encarnado, essa opção de vida terá muito mais força e profundo impacto sobre a solidificação dos padrões ético-espirituais e de equilíbrio na caminhada evolutiva, sem riscos de se enclausurar em culpas,
medos e inseguranças, ausência de autoconfiança e fé no Pai Celestial. É claro que essa decisão por si só não será determinante para a alma mudar do dia para a noite. Acreditar nisso seria ilusório e de cunho puramente mental. Pessoas comportadas ou de boas atitudes não significam, necessariamente, pessoas de sentimentos transformados. Mas, se a boa ação é para o bem-estar geral e de si próprio, isso já será um grande passo, porém apenas o primeiro. Será preciso mudar padrões de pensamento e orientar sentimentos inferiores para que se transformem aos poucos, com consistência, em direção a processos mais equilibrados. A mudança nos sentimentos será longa e demandará da alma que ela cultive a persistência, o autoperdão contínuo, a fé nos desígnios superiores e no auxílio dos amigos espirituais, além de confiança em si mesma, paciência, serenidade, tolerância para com suas imperfeições e as do próximo, sentimento de gratidão ao Pai, disposição em recomeçar sempre, servir aos seus semelhantes sem nada esperar dele, respeitar seu próprio ritmo e o de quem quer que seja, exercitar a alegria, simplesmente por sua existência, suas oportunidades de amadurecimento e por estar no caminho. Para os que estão evolutivamente mais à frente, já entrando na etapa superior da evolução, encarnação-chave será aquele momento cósmico para utilizar-se da autoanálise e buscar ampla tomada de consciência de que precisa vivenciar situações no mundo físico que lhe proporcionem o exercício do amor incondicional, como teste para sua consciência relativamente amadurecida no bem, mas ainda necessitada de expansão, através de atos amoráveis no mundo das formas, onde o ambiente físico e seus componentes, coisas, animais e principalmente a maioria dos humanos, são mais densos e têm frequências vibratórias mais lentas, e, portanto, necessitados de irmãos dispostos a ajudá-los a evoluir. Os espíritos que adentraram o estágio superior da evolução serão cada vez mais testados na vivência do amor fraterno incondicional, e mobilizados a mergulhos cada vez mais profundos no universo interior, para avanços no autoconhecimento e na renovação íntima. É evidente que também estarão sujeitos a quedas, mas certamente com riscos menores. Os chamados anjos caídos são espíritos antigos, muito inteligentes, e que certamente não chegaram a esse nível superior de evolução, e sim estiveram presos ao nível intermediário, ou seja, que ainda não consolidaram em patamar básico o tratamento de sentimentos de orgulho, vaidade e egoísmo. Como vimos, não se pode avançar evolutivamente sem que haja a tomada de consciência, e esse processo só ocorre mediante o mergulho no mundo interior, desde os níveis mais superficiais aos mais profundos, desde aquele alerta proveniente de um amigo, até a descoberta da própria pessoa por meio da autoanálise, muitas vezes inspirada por amigos espirituais. Mesmo aquela observação maldosa, feita por terceiros, necessitará que o agente receptor faça uma autoanálise, avaliando a situação, vivenciando indispensáveis sinais de humildade, que é o primeiro degrau da evolução. Sem humildade não se avança, sem humildade a criatura não se permite errar, não se permite ser uma alma imperfeita e necessitada de ajuda de quem está ao lado e das forças superiores. Nos diversos estágios espirituais a que o espírito está sujeito, em qualquer lugar no universo, terá que rever a lição de humildade em doses cada vez mais avançadas de teste, a cada subida que dê na espiral da evolução. Em qualquer parte do universo, estando encarnado ou desencarnado, o ser precisa encontrar o equilíbrio entre viver o mundo interno e externo. Ou seja, é preciso que haja mergulhos na própria intimidade para que haja evolução. E, ao mesmo tempo, terá que vivenciar o mundo externo a fim de que aprenda a trocar com os outros, a exercer o verdadeiro sentimento fraterno, de amor incondicional, com alegria e gratidão. Encontrar esse equilíbrio entre o universo exterior e o interior sempre exigirá do ser humano trabalho persistente na escalada evolutiva e expansão consciencial contínua, com discernimento cada vez mais ampliado. Na maioria das vezes, quando o ser humano se encontra nas fases primárias de evolução, vivenciará a encarnação no mundo físico como uma criança que chega a um parque de diversões moderno, onde nunca esteve antes, e se empolga,
fica deslumbrada e curiosamente ávida por conhecer o novo, chegando a tropeçar ou se machucar por sua impulsividade infantil. Quando o espírito vai envelhecendo e conhecendo a vida física astral, nas suas idas e vindas, nessas viagens interplanos, tem que começar a amadurecer, sob o risco de ter que enfrentar processos kármicos acumulados e estados patológicos no mundo interior, além de longas estadas nas zonas inferiores ou umbralinas, toda vez que desencarna. Para muitos deles, as visitas encarnatórias ao parque de diversões chamado Terra não podem mais ser encaradas como tal, pois o ser humano não deve querer perpetuar sua vida infantil. Ele crescerá, querendo ou não, pela própria natureza das coisas. Chegará um tempo em que será adolescente, depois adulto e mais tarde velho, não podendo mais se comportar como uma criança, senão ficará como muitos mentalmente retardados e barram com as emoções imaturas e aprisionadas à infância, criando estados patológicos e desconexões entre um mundo real e um mundo de fantasias. Para sair desse aprisionamento, é preciso mergulhar em si mesmo para desbloquear esses nós patológicos e, por meio de esforço próprio, vencer seus apegos às coisas externas, às emoções primárias e aos padrões mentais infantis. Para sair do aprisionamento kármico, de sofrimento e de reencarnações traumáticas, será indispensável vivenciar suas encarnações-chave com vontade de crescer espiritualmente. Será necessário o espírito sair do parque de diversões e aceitar de coração a terra-escola, encarar a vida com maturidade, deixar de lado o deslumbramento com as paixões por coisas e pessoas, por vícios e padrões doentios de orgulho, vaidade e egoísmo. Vale salientar, porém, que será fundamental exercitar o discernimento, pois a evolução não dá saltos e não poderá haver violência consigo mesmo, a fim de que o sentimento de culpa não aniquile o seu processo de vivências íntimas. O fato de não mais encarar a Terra como um parque de diversões, e sim como um cenário de vivências transformadoras, não significa que a alma deva ser sisuda, ao contrário. A caminhada será tanto mais leve quanto mais alegria sincera e bom humor estiverem sendo cultivados internamente. Será preciso vivenciar estados crescentes de humildade e coragem para que se encontre consigo mesmo e tenha noção do estágio evolutivo em que se encontra e saiba aceitar suas imperfeições. A caminhada será longa, mas deverá ser ascendente, com persistência, alegria e boa vontade. Quando ocorrerem erros ou equívocos, deverá encará-los com naturalidade. Poderá e deverá pedir forças ao alto para erguer-se e prosseguir, sem culpas, meditando sobre seus atos, sentimentos e pensamentos, a fim de reposicionar-se novamente na caminhada. Quando menos se der conta, os tropeços serão cada vez menores. Perdoar seus erros não deverá significar conivência com eles, nem regatear esforço em direção a transformações íntimas. A caminhada exigirá trabalho contínuo, mas será tanto mais leve quanto maior for a busca de compreensão, tolerância, paciência, boa vontade, disposição em prosseguir, alegria e gratidão interior. E assim, muitas outras idas e vindas encarnatórias terão retornos cada vez mais gratificantes, fortalecidos pela própria motivação da alma e pelo incentivo dos amigos espirituais que estão mais à frente na evolução e no amor. Para empreender essa nova caminhada, será preciso parar um pouco no seu contato com o mundo externo e reservar algum tempo para meditar, conversando consigo mesmo. Mais importante que a quantidade de tempo será a qualidade do tempo, a profundidade sincera de cada mergulho interior. Por ter vivido em muitas encarnações voltadas para o mundo externo, fora de si, a alma normalmente demorará para entender que precisa dedicar um tempo mais equilibrado ao mundo exterior e interior. Durante o sono físico, terá grande oportunidade de lidar com o mundo interno, todavia, necessitará dar combustível para esses momentos, o que pressupõe espaços para meditação, autoanálise e autoavaliação nos momentos de vigília. Não se evolui sem autoavaliação, sem autodescoberta, sem contato com as imperfeições íntimas necessitadas de aceitação, amor e educação. Em algum momento da escalada evolutiva,
Mais cedo ou mais tarde, o espírito terá de enfrentar a si próprio, e ao seu mundo interior. Adiamentos significam mais sofrimento, mais tempo vivenciando estados patológicos. Quanto mais demorar a fazer esse trabalho de reforma íntima, que implicará numa longa caminhada, mais tempo demorará para conhecer a verdadeira felicidade. Sem contar o fato de que, ao invés de ser um dínamo construtor de sua própria evolução e da evolução do conjunto, será mais um peso na contabilidade divina. Esta obra procurou trazer à tona apenas uma amostra das experiências de almas sofredoras, identificando alguns perfis psicológicos muito comuns no dia a dia. Espíritos que estiveram essencialmente amarrados ao próprio orgulho, quando sabemos que sem humildade não há evolução. A vaidade, que é filha do orgulho, será mais dominante na alma quanto mais ela se afastar da humildade. E a vaidade provoca cegueira, impedindo-a de olhar ao seu redor e identificar o sofrimento alheio, a ponto de dispor-se a estender as mãos. O orgulho e a vaidade exacerbados predispõem-se a amplificar o egoísmo, e mesmo que ele resolva ajudar o próximo é muito provável que o faça para ser aceito ou reconhecido no meio social em que circula, e não por espontaneidade. Há situações em que a expectativa de aceitação ou reconhecimento está muito bem escondida no fundo da alma, a ponto de enganar a própria pessoa que pratica o bem. É óbvio que é melhor fazer o bem, mesmo com interesses outros, do que fazer o mal, mas é preciso observar-se e ver as sutilezas ou nuances do seu mundo íntimo que precisam ser trabalhadas, sob pena de criar armadilhas mentais para si mesmo, na vida encarnada ou no momento do desencarne. À medida que a alma deixa brotar os sinais interiores de humildade, sentirá a necessidade de expandir o amor-doação, ou seja, deixar de lado o egoísmo e começar a servir. E se não servir, sofrerá de males relacionados à obesidade, ao colesterol, triglicérides, diabetes, problemas cardíacos, entre outras enfermidades. Se absorver energia somente pelo alimento descontrolado e não gasta, certamente o acúmulo gerará desequilíbrios na intimidade da alma, e por conseguinte no corpo físico. E é evidente que exercícios físicos ajudarão muito, pois haverá desgaste de energia acumulada. Entretanto, é crucial que distribua essa energia aos outros, como forma de retroalimentação energética. Assim, Deus nos propicia a existência corporal pela oportunidade da encarnação. Por isso o corpo deverá ser encarado como dádiva a serviço de Deus, ou seja, servir ao próximo com o mesmo padrão de amor que deverá ser vivenciado em relação a si mesmo, de modo incondicional. E ninguém ama o que não conhece. Por isso, conhecer-se a si próprio, pela autoobservação e autoanálise, é passo indissociável para a autotransformação, na longa caminhada em direção à luz maior, onde se manta a plena e verdadeira felicidade cósmica. Se uma criatura viveu no mundo físico de certa maneira e com determinados padrões de pensamento e sentimento, ao desencarnar continuará como tal, pois mudar de plano não implicará em mudar a essência do ser. Isto é, se a pessoa era muito orgulhosa e egoísta na vida física, continuará sendo no mundo extrafísico. Muito provavelmente não será um espírito trabalhador do bem, e sentirá o peso da irresponsabilidade no seu íntimo. Esse peso carregará para as zonas inferiores ou umbralinas do astral, certamente a serviço das forças inferiores, além de sofrer dores atrozes que serão tanto maiores, quanto maiores forem os sentimentos desequilibrados, como revolta, ódio, vingança, apatia, tristeza, depressão, medo, culpa e desespero. A vida presente é resultante da síntese das vidas passadas e dos padrões de pensar, sentir e agir, somados aos débitos kármicos. Um novo patamar na evolução do ser surge quando ele passa a mesclar a sua resultante, o que trouxe ou acumulou do passado, mais seu estado mental, emocional e kármico presente, com disposição e vontade de observar e educar sentimentos, pensamentos e atitudes inferiores ainda nele presentes. E ao falar de vida, nos referimos não somente à vida dos encarnados, mas também à vida no mundo dos desencarnados. Assim,
O espírito desencarnado que ainda carrega muito peso de toxinas mentais, emocionais e de karmas não possui leveza suficiente para habitar planos superiores e, por isso, precisa encarnar novamente, até libertar-se desse volume e peso energéticos. Então, as reencarnações são uma dádiva extraordinária concedida por Deus, a fim de torná-lo mais leve e purgar na carne as toxinas energéticas. Por esse motivo, as encarnações merecem ser valorizadas e agradecidas todos os dias. A melhor forma de agradecer é realizar a reforma íntima e o serviço incondicional em prol dos que vivem ao seu redor, e passam no seu caminho. As toxinas energéticas podem ser assim identificadas. O peso kármico que o ser traz consigo e que consta do seu registro akáshico, os desequilíbrios ou vícios relacionados à comida, sexo, bebidas alcoólicas, drogas, e outras coisas mundanas, e ainda os apegos a paixões e pessoas encarnadas, os apegos a sentimentos de vingança e ódio em relação a outros por sentir-se atacado ou agredido e afetado negativamente, julgando-se orgulhosamente com o passado intocável e não merecedor do mal que lhe fizeram, pois não enxerga ou não quer enxergar o mal que também praticou, as insatisfações diversas, a impaciência e a ansiedade por achar que tudo tem que acontecer no seu tempo e não no tempo de Deus ou no fluir natural das coisas, a intolerância para com o próximo, por ser diferente de seu ou por ter tomado rumos diferentes na vida, avesso à sua intolerante vontade, a tristeza por não ter pessoas e coisas ao seu lado, como se fosse proprietário delas. Sem considerar que tudo pertence a Deus e que tudo é transitório. Os estados depressivos por sentir-se orgulhosamente derrotado e por ter incutido na mente que deveria ser sempre vencedor, as frivolidades por indisciplina, desrespeito ao próximo e busca de prazeres indevidos, dentre outras características desse mesmo tônus vibratório inferior. No mundo extrafísico, essas toxinas astrais deixam muitas entidades enlouquecidas e com um sofrimento atroz, sem ter para onde correr. E por isso costumam assediar, obsidiar e vampirizar encarnados para sugar-lhes bioplasma e ectoplasma e assim satisfazer seus desejos e paixões, ou para exercerem suas vinganças por meio de perseguições. A bondade divina então providencia a encarnação desses espíritos para minorar seu sofrimento e dar a eles oportunidades de drenar na carne o psiquismo intoxicado que lhes causa dores agudas, bem como para ter oportunidades de descobrir novos caminhos de vida, em direção ao bem de si próprios e do próximo. E quando o espírito encarna traz consigo todas essas toxinas que se materializam em forma de estados doentios no corpo, ou mesmo de defeitos genéticos. Esses desequilíbrios estão impregnados na mente e no coração do ser. Por isso há uma tendência à repetição de atos, em função de reflexos passados, gravados no perispírito. Então, a alma precisa ser trabalhada, por meio de estudo, orientação, vontade própria dirigida para o bem, educação interior através do autocontrole, diálogo com as próprias mazelas, num firme propósito de autoconhecimento e de renovação íntima de cada uma dessas imperfeições morais. O crescimento espiritual será enorme quando esse trabalho for realizado durante a encarnação, de modo que, ao perder o corpo com a morte física, o espírito possa estar um pouco mais leve para ascender a ambientes mais sutis no mundo astral, onde haja clima propício para a maior expansão da consciência e do amor, onde haja mais felicidade e ela possa ir se libertando do sofrimento milenar, das toxinas mentais, emocionais e kármicas. Não se avança na evolução e na libertação do sofrimento sem trabalho na intimidade do ser, voltado para o autoconhecimento e a autorrenovação. Do contrário, o espírito poderá defrontar-se com situações similares aos casos relatados nesta obra, em que as pessoas acreditam que o conhecimento adquirido é tudo o que necessitam para posicioná-las em novos degraus evolutivos. Crescer intelectualmente, mesmo no campo do conhecimento espiritual, não significa evoluir, se não houver transformação dos sentimentos rumo à humildade, perdão, esperança, fé, paciência, tolerância, persistência, gratidão, alegria serena, boa vontade e disposição em servir incondicionalmente. Observem que o primeiro passo será sempre a vivência da humildade,
e que o orgulho recrudescido no ser representará a porta fechada para o encontro com a ajuda espiritual e os primeiros sinais da verdadeira felicidade. Muitos confundem humildade com estado de humilhação, ou seja, estado de inércia improdutiva a ponto de a ovelha entregar-se gratuita e irresistivelmente para que o lobo selvagem a devore. É preciso trabalhar contra o mal interior, e atenção redobrada deve existir para com as artimanhas do lobo do orgulho que habita o ser humano e se manifesta de diversas formas, algumas vezes muito sutis. Humildade pressupõe, antes de tudo, aceitar o que Deus coloca no caminho de cada um, mesmo que aparentemente isso seja negativo, pois certamente será positivo para o espírito, ainda que essa percepção só ocorra a médio ou longo prazo. Humildade significa a conexão da pessoa com um estado elevado de consciência, buscando a compreensão para os fatos da vida, a tolerância para com a imperfeição alheia, assim como para com a imperfeição de si próprio. Não se conquista a humildade do dia para a noite, e num único salto consciencial. É um processo que pode levar anos, décadas, séculos e até muitas encarnações. O importante é encontrar-se no caminho da expansão da humildade interior e a cada dia trilhar um pouco mais em direção à humildade crística, que é a luz central que ilumina todos os seres humanos da Terra. Exercitar a humildade significa, em muitos casos, exercer o autocontrole para não deixar que o lobo selvagem do orgulho reaja violentamente contra o próximo e contra si mesmo, seja por força física ou força mental negativa. Torna-se imprescindível realizar-se a autoanálise diária para conversar com este lobo e, à medida que isso se torna constante, ele naturalmente vai deixando de ser tão selvagem e aos poucos tornando-se dócil e amorável, enfim mais humilde. O que tem levado muitos irmãos espíritas às zonas umbralinas ou infernais, após a morte física, e também irmãos de outras crenças religiosas que se julgam autossuficiente, é primeiramente o orgulho, depois a vaidade, e logo na sequência o egoísmo e as culpas. Essas mazelas se manifestam de muitas formas no dia a dia dos seres humanos e, aos poucos, vão se cristalizando e dando origem às egrégoras que, ao serem criadas pela própria mente e sentimentos humanos, tentam se fortalecer e manter-se plenamente vivas, por meio da reincidência desses atos. Isso exigirá um mergulho no mundo íntimo da pessoa, para descobrir onde essas mazelas se alojam, o que poderá demandar atenção redobrada, pois muitas delas se refugiam em verdadeiros esconderijos da alma. São como pessoas que estão sendo procuradas pela justiça. Umas poderão se entregar facilmente e se dispor a cumprir a lei, outras tentarão fugir ou esconder-se para não serem pegas. No entanto, algum dia serão defrontadas pela justiça e não terão para onde fugir ou se esconder, chegando a hora da verdade e da vivência da humildade. A seguir, abordaremos alguns aspectos muito comuns na vida, citando as diversas formas de expressão do orgulho, vaidade, egoísmo e apego aos vícios, que exigem atenção, cuidado, autoconhecimento, diálogo amorável, aceitação da presença dessas mazelas na intimidade do ser. E então trabalho firme e sincero de autoeducação, processo de autorrenovação. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Tropeços e reincidências e erros ou submissão temporária a essas imperfeições certamente ocorrerão, pois reflexos condicionados e apegos não são simples de serem transformados e exigem concentração de esforços contínuos. É preciso alimentar a fé, a autoconfiança, a determinação e a persistência para prosseguir, sem culpas, pedindo a Deus em suas preces forças e expansão quântica de atributos na alma. Certamente lhe serão estendidas as mãos para reerguê-lo, com banhos energéticos de incentivo ao prosseguimento da caminhada, que será longa. Essa ajuda lhe será dada proporcionalmente ao nível de sinceridade e vontade de autotransformação. Torna-se essencial cultivar-se sentimentos de esperança, gratidão e alegria por estar no caminho, pois estes serão bálsamos indispensáveis. Se alguém agredi-lo com palavras ou algum ato indesejável, é preciso atenção e controle do lobo selvagem do orgulho que tentará reagir, regido pela raiva e desejo de vingança,
como mecanismo impulsivo e natural de autoproteção. Essa reação precisa ser educada na intimidade do sentimento e não apenas no ato de reagir. O indivíduo não precisa abaixar a cabeça e humilhar-se, e sim manter-se firme na atitude receptiva do outro, ouvindo e observando com o coração aberto, com boa vontade, e analisar a situação com neutralidade, sem paixões. Só então poderá verificar se a pessoa de fato tem razão ou se está equivocada. Se tiver razão, é hora de aceitar e, dependendo do clima no momento, porque pode se deixar para falar depois, quando os ânimos estiveram menos exaltados, dizer que aceita aquela posição, pedindo perdão e procurando senti-lo no fundo do coração. Afirmar que gostaria que, nas próximas vezes, houvesse um diálogo maduro, direto, sincero, com educação e respeito. Esse processo deve ser vivenciado olhando sempre o agressor nos olhos, não com olhar agressivo, mas levemente firmes e serenamente fixos. Se o agressor estiver errado, a atitude será a mesma, só que o agredido poderá expor ao outro que, nas próximas vezes, gostaria que situações como essas ocorram de forma diferente. Assim, o agredido poderá explicitar-se com calma, firmeza, envolvendo o outro com compaixão, mentalizando uma luz verde brilhante a cobrir-lhe o corpo e a alma, mentalizando uma luz rosa clara brilhante focada na direção do seu coração, a fim de amolecer o orgulho. Essa disposição amorável de ajudar o próximo terá efeitos benéficos, e tanto mais duradouros quanto maior for a disposição do outro em vivenciar a humildade dentro de si. Podemos apoiar e ajudar o próximo, mas cada um é responsável por sua própria evolução. Há muitos casos de conflitos surgidos por problemas de comunicação, de entendimento de pontos de vista diferentes. Aí exige-se daquele que tem uma percepção mais ampliada do fato que intermedia o conflito, sempre deixando claro que o problema talvez seja aos olhares diferentes para o caso. Um bom argumento é a pessoa que se sente incompreendida afirmar que talvez não esteja se fazendo entender e que a situação exige paciência e tolerância, que as percepções ou entendimentos diferentes exigem um nivelamento de compreensão. Assim, havendo boa vontade, tudo tenderá a ser resolvido. Outro caso muito comum na vida cotidiana diz respeito à alimentação, ato que, em média, se realiza no mínimo 3 vezes ao dia, caracterizando-a como uma prática tão importante quanto a respiração, pois representa a terceira fonte de energia vital para a sobrevivência na carne, depois da respiração e do ato de beber água. O ser humano chegou a um estágio de evolução em que não lhe cabe mais alimentar-se da carne dos animais, nossos irmãos menores que merecem evoluir como os humanos, e que para tanto precisam viver. Somam-se a isso os males ou a infestação de toxinas residuais que essa alimentação causa ao corpo físico e ao corpo astral, e que se amplifica quando se adiciona à dieta alimentos artificiais, ricos em produtos químicos ou gorduras saturadas. O ser humano tende a se acostumar e a apegar-se a certos alimentos, e esse apego pode lhe gerar dependência após a morte física, favorecendo a ocorrência de obsessão para captar esses fluidos deletérios. Um teste interessante é deixar de comer certos alimentos e verificar se consegue sobreviver sem eles, dominando ou não os instintos que os desejam. O vício existirá quando a pessoa passa a ficar desesperada e tenta obter tais alimentos a todo custo. Nesse caso, os alimentos, ou mais precisamente os instintos viciados, estão dominando a pessoa. Aquele que sente revolta ao adotar uma nova dieta alimentar está sendo dominado pelo próprio orgulho, ou seja, não está deixando que a humildade comece a habitar-lhe a alma, aceitando que aquela nova prática alimentar o torne mais saudável. O vício da alimentação antiga está alimentando o orgulho para que ele reaja à mudança. Não estamos pregando aqui a ruptura alimentar, que pode causar desnutrição ou abatimentos físico-mentais, mas a busca de uma dieta mais saudável e de acordo com a realidade espiritual e corpórea, compreendendo que o universo está em evolução e, portanto, o consumo de alimentos também deve evoluir, tornando-se mais funcional, mais equilibrado, o que exigirá mudanças.
Se formos transportar essa dependência por alimentos para outros produtos que não são alimentos, mas que criam vícios, como drogas e álcool, certamente o encarnado deverá estar ainda mais atento. Deverá tentar ao máximo desprender-se desses vícios ainda na carne, pois o desencarne de um espírito viciosamente apegado a certos consumos certamente lhe causará estragos no perispírito e o tornará alvo fácil para os urubus do umbral e do astral inferior, podendo tornar-se escravo de entidades maléficas ou obsessor de pessoas encarnadas viciadas ou tendentes ao vício de álcool e drogas em geral, maconha, cocaína, êxtase, crack e outras, para sugar-lhes as energias ectoplásmicas intoxicadas por esses produtos. Toda vez que se pensa, se sente e se pratica algo neste universo, são criadas formas, pensamento e energias no astral que têm cores, aromas e sons, estando o ser encarnado ou desencarnado, embora no plano físico a produção dessas energias seja muito mais intensa em razão do bioplasma e ectoplasma inerentes ao corpo físico. Essas egrégoras ou vícios formatados acabam criando vida própria e se agregam à aura da pessoa, tendendo a mantê-la viciada. Por isso é muito comum reagirem à mudança de hábitos, exigindo da pessoa força de vontade e boa vontade para se adaptar a novas posturas de vida e de consumo. Se o encarnado não consegue vencer o apego ou vício a algum alimento, droga ou álcool, certamente sentirá esse impulso vicioso mais aguçado ao desencarnar e adentrar o outro lado da vida, tendo grandes chances de tornar-se um obsessor ou escravo viciado nas emanações provenientes desses produtos no mundo físico, estimulando o consumo deles por parte de encarnados obsidiados. Se, por um lado, o vício pode decorrer da ausência de percepção da pessoa que se encontra viciada, a fraca vontade para deixar o vício será um sintoma visível. Por outro prisma, a aceitação ou não de sua realidade de alma viciada pode estar acobertada por um orgulho que não aceita mudar e se deixa dominar pelo vício. Assim, deixar brotar a humildade no íntimo do coração é passo vital para o encarnado libertar-se de vícios, ou seja, querer mudar de vida pelo redirecionamento da vontade. Outro aspecto muito comum e que tende a levar a pessoa encarnada a continuar suas perseguições no mundo astral diz respeito às cobranças. A máxima de Jesus, dai a César o que é de César, nos explicita muito bem a necessidade de cumprir a lei dos homens e correr atrás dos justos direitos. Assim, é importante estar atento para perceber se existe revolta no coração ou apenas desejo de buscar seus direitos de modo sereno, não obsessivo. Portanto, quem deve algo a alguém deve pagar sua dívida, mas se a morte lhe atropelar o tempo e a dívida não tiver sido quitada pelo desencarnante, então o encarnado deve buscar seus direitos na justiça. Mas, se ainda assim não conseguir liquidar tal débito, deverá entregar a Deus e tentar compreender que aquele bem ou dinheiro não lhe pertencia. Não poderá ficar alimentando o ódio ou o desejo de vingança daquele que partiu para um outro mundo, sob risco de sair à desforra quando chegar no além. O mesmo caso deve exigir atenção daquele que desencarnou antes, levando consigo a insatisfação de alguém por não lhe ter pago alguma dívida. Esta deve estar perdoada no íntimo do coração, antes da passagem para o mundo astral. Casos de dívidas podem envolver cobranças indevidas ou traições, sejam de casais, de sócios, de amigos, parentes ou conhecidos. Esses estados interiores de cobranças merecem atenção e busca de perdão sincero, a partir de processos de compreensão e de entrega a Deus do problema. Estado de resignação não significa inércia, mas sim compreensão interior e ausência de revolta no sentimento. Muitos que desencarnam cheios de revolta e sentimento de vingança recebem uma carga gigantesca desse sentimento no mundo astral, onde tudo é mais tênue e não há a barreira do corpo e das coisas físicas. Portanto, tudo o que se sente é muitas vezes multiplicado, em relação à época em que vivia na carne. Se a pessoa não for um mínimo controlada, quando encarnada, certamente perderá o controle total no mundo astral e tenderá a obsidiar ou tornar-se escrava de entidades inteligentes que utilizarão sorrateiramente seu orgulho e seus vícios em prol de interesses menos dignos.
Casos de vaidade pelo cargo ou posição social que alguém ocupou em vida devem ser observados e tratados. O mesmo se dá quanto à vaidade pela inteligência de que a pessoa dispõe ou pelo conhecimento que adquiriu, graças ao justo esforço durante estudos e pesquisas. Mas esse crescimento deve ser entendido e sentido como etapas vencidas em direção ao serviço incondicional e amorável na seara do Pai. A vaidade costuma cegar a pessoa e torná-la insensível ao sofrimento e à dor alheios. Raramente o vaidoso exercita a empatia, ou seja, raramente sente-se sinceramente no lugar do outro que está padecendo de alguma provação ou dor material ou emocional. A vaidade é uma forma de expressão comportamental e de atitude interior de superioridade que traz em sua base orgulho. São formas nefastas de empurrar o espírito para o desfiladeiro do umbral e de zonas infernais, quando desencarna. Se a identificação delas dentro da alma e o início do seu tratamento começar antes do desencarne, certamente a pessoa terá muito mais chance de ser socorrida ou ajudada no desencarne. Para que isso ocorra, é indispensável deixar brotar na alma os sinais de humildade, com aceitação sincera de suas imperfeições, buscando compreender que o ser humano é dádiva de Deus e que tudo o que possui não lhe pertence, mas a Deus, inclusive o que conquistou de conhecimentos ou posições socioeconômicas. Tudo no universo é passageiro e o ser humano é um inquilino na Terra, que pode usufruir de tudo com responsabilidade, mas isso tudo será deixado aqui, para os que ficarem encarnados. Aquilo que levar consigo para o mundo dos desencarnados, como inteligência e conhecimentos adquiridos, deverá entender que serão muito bem aplicados nos serviços cristãos a que for chamado a servir com boa vontade incondicionalmente, exercitando a humildade de sentir-se instrumento ou medianeiro do Pai Maior. Outro exercício interior fundamental para libertar-se do orgulho é o encarnado ou desencarnado concluir mentalmente e sentir no fundo do coração que estará sendo eterno aprendiz, recordando a máxima de Sócrates que diz: quanto mais sei, mais descubro que nada sei. Há um universo com portas infinitas de conhecimentos pela frente, para serem desbravados, e, uma vez adquiridos, não mais pertencerão a si. Deverão estar a serviço de Deus onde quer que esse espírito esteja aprendendo, trabalhando ou servindo. Ninguém é proprietário de nada onde quem quer que seja, pois tudo pertence a Deus. Nesses aspectos, percebe-se o quanto o egoísmo está apegado ao orgulho, já que ninguém tem o direito de reter conhecimentos, coisas ou pessoas como se fossem suas. O universo, com sua inteligência magnânima e sua bondade infinita, é a própria essência de Deus manifesta, incluindo nessa manifestação a vida humana e todos os seus atributos. Portanto, o sentido de pertencimento só a Deus é concedido, e ele é pura liberdade e não aprisiona nada nem ninguém e se expande infinitamente pelo cosmo. Assim, é preciso que a alma esteja atenta para não se apegar a nada nem a ninguém. Sentir amor é sentir a liberdade do outro e das coisas. Apegos e aprisionamentos estão ligados a paixões inferiores, que precisam ser descobertas dentro de cada ser, a fim de serem trabalhadas e transformadas em sentimentos de verdadeiro amor. Muitos desencarnam sem ter feito essa descoberta e acabam tornando-se prisioneiros de seus apegos, de seu egoísmo e orgulho, permanecendo aprisionados ao umbral, às zonas inferiores e a outras entidades que se encontram no mesmo diapasão vibratório. Esses quadros umbralinos ou infernais formatam substâncias lamacentas e pegajosas no mundo astral, gerando dores emocionais e mentais atrozes, materializando-se no perispírito em forma de dores brutais na cabeça, mal-estar e insatisfação enormes, impaciência enlouquecedora, descontrole emocional atordoante, sensação de aperto gigantesco no coração, como se estivesse sendo sufocado pela tristeza, depressão e abandono. E o espírito não terá para onde ir, pois estará se defrontando consigo mesmo. O umbral ou a zona infernal em que se encontrar será, antes de tudo, proporcional ao local onde seus sentimentos e pensamentos se encontraram dentro de si. Atenção, porque há uma tendência em muitos de jogar a culpa nos outros e nas situações, ou seja, empurrá-la para fora de si,
ao passo que a pessoa afetada em seu orgulho é que tem de ser trabalhada internamente. Na vida, ela estará sempre assim, cercada de pessoas mais compreensivas e humildes, e de pessoas intolerantes, impacientes e repletas de orgulho. O aprendizado é para todos. Para quem sofre algum tipo de agressão, bem como para quem emite agressão. Ambos os lados necessitam de aprendizado, de beber nas fontes de humildade. Os atritos por orgulho ainda serão muito intensos na Terra, nestes tempos de transição e encerramento de uma era, em que a provação é dominante. À medida que o planeta caminhar na nova rota evolucionária, isto é, quando subir definitivamente para o degrau de planeta em regeneração, os atritos entre os orgulhosos continuarão, mas dentro de uma nova abordagem consciencial, de tolerância, paciência, diálogo sincero e educado, permeado por luzes de amor entre as partes, rumo a novos padrões de crescimento interior pelo contato entre as imperfeições que perpassarem as relações humanas, podendo haver pequenos ou pontuais atritos retificadores das almas, porém prontas a vivenciar o perdão e a disposição em harmonizar-se. Atentem, portanto, para o fato de que o orgulho pode travestir-se de diversas formas e enganar a mente com subterfúgios ou artimanhas capazes de mantê-lo como egrégora viva dentro da alma, na tentativa natural de sobreviver e prosseguir com sua imantação viciosa o máximo de tempo possível. Para que haja a mudança, há de despender-se esforço sereno. As forças contrárias reagirão e exigirão persistência e mais esforço à medida que o espírito avança, não devendo ele esquecer-se de que o plano espiritual superior estará sempre a postos para ajudar a todos que iniciarem essa viagem do autoconhecimento e da autorrenovação. O importante é dar o primeiro passo e prosseguir persistentemente, com tropeços, mas levantando-se, perdoando-se e bebendo do néctar da fé em Deus, da esperança em dias melhores, da alegria e da gratidão. O encarnado precisa estar focado em iniciar e prosseguir com sua autoobservação, autoanálise e autorrenovação, antes de partir para outro lado da vida. Senão estará sujeito a viver sofrimentos atrozes, perseguições efetivadas por si mesmo e por seres desajustados, e assim estará fugindo dos outros e de si mesmo. É bom não adiar seu processo de reforma íntima, entendendo que o mais importante é sentir que está no caminho da autorrenovação. Esse caminhar exigirá humildade para perceber que é um ser imperfeito e cheio de defeitos que precisam de tempo para serem transformados. Esse caminhar exigirá paciência para com o próprio processo de mudança e para com as situações da vida, e também tolerância para com as imperfeições do próximo e as suas próprias. Tudo isso é prática de humildade. Para finalizar, é importante deixar bem claro que não são todos os egressos de grupos espíritas, umbandistas ou espiritualistas que, ao desencarnar, irão para o Vale dos Espíritas ou para a Cidade dos Nobres. Há irmãos oriundos de várias doutrinas e agrupamentos de trabalhos espirituais que têm ido para planos superiores, outros para as zonas intermediárias do astral, em termos de saúde espiritual. Muitos têm sido assistidos em hospitais e casas de recuperação localizadas no umbral ou no limiar deste com astral intermediário, tantos outros têm sido atraídos para o Vale dos Espíritas, onde ficam vagando por anos ou décadas, seguindo depois para a Cidade dos Nobres. Conforme explicamos exaustivamente, ao desencarnar, as pessoas são naturalmente atraídas para locais no plano astral condizentes com seus respectivos padrões vibratórios, quaisquer que sejam as suas origens, as suas crenças e as experiências que tiveram ao longo do tempo em que estiveram encarnadas. As insígnias conquistadas na Terra só valem para as relações sociais primárias da Terra. O que se carrega para qualquer lugar no universo são pensamentos e sentimentos cultivados. No plano físico, ficam os atos praticados neste ambiente, que poderão demandar futuras correções kármicas e, portanto, retornos encarnatórios. É natural que a própria consciência de cada um cobre de si, conforme o cabedal de conhecimentos adquiridos. Desse modo, esperamos que os irmãos egressos das correntes espíritas, umbandistas e espiritualistas não se assustem com o que esta obra trouxe ao lume, ao contrário,
Que ela possa servir de estímulo para o incessante trabalho de autoconhecimento e reforma íntima, sem esquecer-se que é preciso servir ao próximo desinteressadamente. Portanto, força e alegria, irmãos, por estarem no caminho. E contem com este vosso humilde irmão, sempre pronto para ajudá-los no que for permitido pelo alto, e que estiver ao nosso alcance. Atanagildo. Fim. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, e se inscrever no canal. Gratidão. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que somente são postados lá. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão. Este audiolivro representa uma contribuição do canal, Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.